Fala galera, bem-vindo aí a mais um Papo Jovem. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dessas manifestações, toda essa movimentação que a gente tem visto aí na mídia. Verdade que nosso país está pegando fogo, o povo foi pra rua. Mas a pergunta que eu tenho recebido e como líder de jovem eu preciso responder e que não quer calar. Afinal de contas, o jovem cristão, ele deve ou não participar dessas manifestações? Bom, antes de mais nada, eu gostaria muito que você primeiro visse o vídeo que eu coloquei aqui sobre opiniões. É para minha própria proteção. E eu quero dizer para você que você é livre, não estou aqui para mandar a vida de ninguém, mas eu posso te aconselhar dentro daquilo que a Bíblia fala. Bem galera, eu confesso que eu fico um pouco inquieto com essas questões de manifestações, essas coisas que estão acontecendo. O primeiro motivo que eu fico meio inquieto com isso é uma questão de submissão e autoridade. Eu conheço tanta gente, é normal a gente ver pessoas que estão até dentro da igreja, debaixo de uma liderança, de uma autoridade, que nem tudo que aquele líder impõe para ela concorda. Porém, pelo simples fato dessa pessoa ela viver diante de princípios de submissão e autoridade, ficar tranquila, quieta na dela e continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado na mão dela, eu tenho visto tanta graça na vida dessas pessoas para alcançar tantas coisas maravilhosas. A palavra de Deus diz que toda a autoridade ela foi constituída por Deus. Quando a Bíblia diz toda é porque são todas mesmo. Basicamente isso pode querer dizer pra gente que a gente não pode distinguir entre uma autoridade eclesiástica e uma autoridade fora da igreja. Então eu fico pensando assim, é muito legal e é empolgante a gente ter faixas nas mãos, cartazes, ir pra rua, gritar aquela coisa toda e pensar que a gente está fazendo parte da história do nosso país. Mas por outro lado eu fico pensando, imagina se essa pessoa que está dentro da igreja, debaixo de uma autoridade, ela aderisse o mesmo movimento para dentro da igreja. Vamos pegar cartazes, vamos pegar faixas, vamos fazer algumas escritas lá e abrir aquilo dentro da igreja e dizer assim, não concordo, eu não quero isso para mim. Eu não acho que seja por aí. Então aquilo que eu não posso reproduzir dentro, por que eu vou reproduzir fora? Tem um exemplo na Bíblia que eu acho muito interessante, que é o caso de Daniel. Os homens tentaram achar em Daniel algum defeito. Não tinha uma vírgula em Daniel que pudesse falar assim, ó, ele não cumpre com aquilo que nós vivemos, com a nossa doutrina, com a nossa lei. Ou seja, quando ele foi confrontado segundo a sua fé, ele foi contra. Mas em relação a princípios humanos, Daniel seguiu todos eles e foi aprovado em todos eles. Não acharam defeito nenhum nele. Bom, a segunda questão é em relação à direção espiritual. No momento que nós aceitamos a Jesus, o Espírito que nos guia toda a verdade, ele veio habitar dentro de nós. Então pensa comigo, se eu tenho um Espírito que me guia toda a verdade dentro de mim e ele me direciona em tudo que eu quero fazer na minha vida, então por que eu vou optar por aumentar o coro de algo que foi criado por uma pessoa que nem foi inspirada pelo Espírito Santo para fazer? Eu concordo que essa é a maneira que o mundo tem para reivindicar as coisas, mas eles não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que eles não veem, eles não podem nem receber, eles não veem nem conhecem. Eu acho que nós cristãos poderíamos fazer muito melhor. Então veja bem, eu não estou falando que eu sou contra a gente se manifestar como um povo de Deus, ir pra rua, eu acho isso tudo muito válido. Eu só acho que a gente não precisa fazer como o mundo faz. Poderíamos fazer muito melhor. Por que a gente não aproveita o momento para evangelizar mais? Por que a gente não aproveita um momento para ir pra rua, para orar? Por que nós não nos ajoelhamos em praça pública ou na praia, ou onde quer que seja, e a gente levanta um clamor pela nossa cidade? Eu acho que essa que é a manifestação que nós deveríamos fazer. Aí tem gente que diz assim, mas Jesus ele foi pra rua. Concordo com você, Jesus ele foi pra rua assim, pregar, ensinar e curar. Foi isso que Jesus foi fazer. Jesus não foi levantar cartazes, Jesus não foi protestar politicamente. E olha que ele tinha motivos para fazer isso. Diante de toda a corrupção que já acontecia naquela época, diante de impostos abusivos que eram cobrados, em relação a isso a palavra de Jesus era: dai a César o que é de César. Ou então, desce daí que eu vou na sua casa fazer uma visita para você. Jesus era o cara. Bom, aí tem gente que fala assim, mas historicamente esse sempre foi o papel da igreja. Aí é uma outra questão, aí depende do que você chama por igreja, porque se você pensa em igreja, o prédio, você está pensando em igreja como uma instituição, eu concordo com você. A igreja ela tem um papel político muito forte há muito tempo já atrás. Mas agora, se você consegue entender igreja como corpo de Cristo, como aqueles que estão aqui para fazer como Cristo fez, então o nosso papel é outro, é imitar Jesus. Bom, a palavra de Deus diz que se nós queremos ter uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, nós devemos orar por todos os homens,
pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Ou seja, aquilo que o mundo lá fora está reivindicando através das manifestações, a Bíblia nos ensina que nós alcançamos orando. Então, meu querido, seja livre. Se você quer ir para a rua manifestar, você fica à vontade. Se você quer aumentar o coro daqueles que estão lá fora, você fica à vontade. Porém, o que eu posso te dizer, à luz da palavra de Deus, o entendimento que eu tenho, a minha opinião, é que nós devemos orar, nós devemos nos mobilizar para orar. Eu creio sim que a palavra é suficiente. Então, galerinha, esse daí é o nosso Papo Jovem dessa semana. Espero que você tenha gostado. Se você tem uma opinião diferente, você pode fazer o comentário aqui embaixo no vídeo e se inscreva no nosso canal para que você possa ficar atualizado dos outros vídeos que virão. Deus te abençoe muito, uma ótima semana para você. Forte abraço, galera.